Mesmo com a redução da fome incentivado pelas políticas públicas adotadas nas últimas décadas, ela ainda se faz presente na rotina dos catarinenses. A fome ou a extrema pobreza sempre foram utilizadas, né, como argumentos para se avançar em sistemas industriais de alimentação, em políticas que, para resolver isso, acabam contemplando grandes sistemas agroalimentares, né? As grandes indústrias utilizam esse argumento. E tendo uma visão muito mais ampla de que o combate à pobreza, o combate à fome, ele transpassa os programas sociais, não é? A importância da atuação e das políticas públicas de combate à fome e da garantia do direito à alimentação adequada. E oferecer qualidade para essas novas faixas. Hoje sim, a gente poderia ter todo mundo se alimentando super bem, com a sua garantia do direito humano à alimentação adequada, mais do que matar a fome, né? Se tivessem sistemas produtivos agroecológicos, descentralizados, sistemas locais de produção, apoio à agricultura familiar e a indústria, vamos chamar assim, da agroecologia, né? E esse grande resgate, a diminuição da ingesta de alimentos industrializados. Garantir que o agricultor tenha a sua produção efetivamente adquirida, com um valor adequado e que possa sustentar a sua família e manter a sua família no campo. No programa de hoje, especialistas buscam alternativas para minimizar os efeitos da insegurança alimentar no estado. O Sustentar está começando agora. Com o objetivo de discutir políticas de combate à vulnerabilidade social e à insegurança alimentar e nutricional, é que especialistas se reuniram em São José, na Grande Florianópolis. A gente apresenta, eu acho que o governo vem trazendo algumas políticas públicas que são importantes, né? A aquisição de alimentos da agricultura familiar para as compras institucionais, né? Os órgãos públicos comprar da agricultura familiar prioritariamente. A alimentação escolar, hoje tem uma lei que garante que pelo menos 30% da aquisição para alimentação escolar deve vir da agricultura familiar, prioritariamente agroecológica. A gente tem o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que hoje tem uma grande expressão para alimentação, para a aquisição dos alimentos da agricultura familiar. Só que tudo isso, o próprio mercado internacional e as grandes corporações já vieram e fizeram ingerências, né? Criticando o PA, né? Vieram e fizeram ações aí criminalizando agricultores, associações cooperativas de agricultores que estavam vendendo para o PA. Isso é muito ruim para o nosso modelo de desenvolvimento que a gente gostaria, que a gente está lutando para isso. Santa Catarina aparece no mapa numa posição muito privilegiada na erradicação. Desculpa, volta. Santa Catarina, ela aparece no mapa numa posição muito privilegiada no quesito erradicação da pobreza e do combate à fome. Porém, a gente reconhece que nesse mapa existem algumas manchas, algumas comunidades ainda lidam com esse problema, que é a fome, mas a Secretaria Executiva de Políticas Públicas de Combate à Fome tem buscado, em parceria com a CAISAN, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, buscado desenvolver programas para que a gente consiga identificar onde estão essas manchas e efetivamente, com a busca ativa e em parceria com a Secretaria de Assistência, desenvolver programas e projetos para que a gente consiga zerar esse número em Santa Catarina. Nós estamos lutando, assim, esses espaços como o CONSEA, os Conselhos de Segurança Alimentar Nacional, Conselho de Alimentação Escolar, Fórum Catarinense de Combate aos Impactos Agrotóxicos e Transgênicos,
trabalhar nas comunidades, desenvolver a agroecologia, trabalhar com os agricultores familiares, trabalhar nas comunidades com a agricultura urbana, promover a reciclagem dos nutrientes através da compostagem, tudo isso são formas de a gente trazer para a sociedade esse conhecimento. E que isso não passa na TV, isso não está aparecendo no jornal, a gente não tem esse debate aberto. As escolas não estão preparadas para isso, a gente não ouve isso no ponto de ônibus, né? Então a gente tem que trazer cada vez mais pública essas informações. O risco que a gente está correndo com tudo isso, com esse poder econômico das grandes corporações conseguindo passar tudo. E aí, claro, se justifica porque eles são bancada a maioria, eles compram, eles financiam campanhas e depois tem os seus representantes ali. E a gente tem que achar um mecanismo de desconstruir isso. O Estado de Santa Catarina aprovou, no final do ano passado, o seu Plano Estadual de Segurança Alimentar, onde contemplam várias políticas públicas, né, que vai ao encontro da busca da segurança alimentar, entre elas uma potencialização da agricultura familiar, que busca uma agricultura mais saudável, longe de agrotóxico, e a própria questão social da agricultura familiar contribui para que as pessoas, as ferramentas públicas possam ter acesso a uma alimentação mais saudável. Então, a partir do momento que o Estado entende que é importante fomentar a agricultura familiar, a agricultura urbana e perurbana, a gente já está dando um passo para que a alimentação adequada e saudável esteja mais próximo verdadeiramente da população catarinense. Após a apresentação dos dados positivos que mostram que 22 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema, a preocupação em oferecer segurança alimentar e nutricional ganha força. E usar dinheiro público, que o povo, o governo arrecadou com o imposto do povo, para esse tipo de agricultura. E não usar dinheiro público para abastecer sistemas industriais de alimentação e de grandes empresas internacionais que o dinheiro vai embora, ao invés de investir na agricultura familiar, investir no povo. Então é isso que a gente defende, que esse dinheiro público nosso, do nosso bolso que vai, ele seja revertido para esse modelo de agricultura, para a agroecologia, para a agricultura familiar, para os povos e comunidades tradicionais, para indígenas, né, para os sistemas produtivos locais. É isso que a gente vem lutando. E a gente fala de milhões e bilhões, a gente esquece de lembrar que esse dinheiro é nosso, né, e que nós temos pouca, a gente trata dele como se fosse o dinheiro do governo, como se o dinheiro não fosse nosso. E essa é uma questão bem central. E a gente tem que ter mecanismos de cobrar isso. Esse novo momento que vive o país, de buscar exatamente programas sociais que atinjam de uma forma horizontal toda a sociedade, o que se busca hoje, as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, atingidos por barragens, são povos que têm uma dificuldade maior de o Estado chegar. O Estado como garantidor de direitos. Dessa forma, há um esforço tanto do Ministério do Desenvolvimento Social e também da Secretaria de Assistência de buscar essas comunidades para que a gente consiga efetivamente localizar e pontualmente atuar para que a gente possa combater e erradicar a pobreza em Santa Catarina. Para ter uma grande produção de alimentos, eles excluíram milhões de pessoas e de trabalhadores do campo que foram para as cidades, porque o modelo de agricultura não contemplava aquela pequena produção. E eles saíram, venderam suas terras, entregaram suas terras e hoje são monoculturas. E isso é que alimenta um sistema de extrema pobreza, ou alimenta um sistema onde a gente tem famílias em insegurança alimentar e nutricional. Basta ver quem que está em insegurança alimentar e nutricional dentro do estado de Santa Catarina. A gente vai ver, são indígenas, são quilombolas, são ribeirinhos, né? São a maior parte da extrema pobreza está na população rural. Por quê? Porque o modelo econômico de produção e o sistema produtivo agrícola, ele é baseado nas monoculturas e baseado na agricultura industrial, né? Ou no agronegócio, vamos chamar assim. E esse é um modelo que exclui. A seguir,
A mudança alimentar passa pela agricultura familiar. O atual modelo de oferta de alimentos não foi suficiente para atingir a erradicação da fome. A fome ou a extrema pobreza sempre foram utilizadas, né, como argumentos para se avançar em sistemas industriais de alimentação, em políticas que, para resolver isso, acabam contemplando grandes sistemas agroalimentares, né? As grandes indústrias utilizam esse argumento, a monocultura utiliza esse argumento, né? Isso é um grande problema, porque na verdade eles é que mantêm esse modelo e esse modelo de produção deles é que mantém essas extremas pobrezas, esses extremos. Por quê? Porque são sistemas que excluem. A abrangência desse tema que está tão diretamente ligada com a atuação e a profissão do nutricionista, não é? A importância do seu papel nas políticas públicas e tendo uma visão muito mais ampla de que o combate à pobreza, o combate à fome, ele transpassa os programas sociais, não é? Ele não é somente um direito constitucional de uma alimentação adequada, mas também, e acima de tudo, a inclusão num programa social, porque a fome ou a desnutrição ou a própria obesidade que está na outra ponta tem uma conotação social muito grande. Hoje sim, a gente poderia ter todo mundo se alimentando super bem com a sua garantia do direito humano à alimentação adequada, mais do que matar a fome, né? Se tivessem sistemas produtivos agroecológicos, descentralizados, sistemas locais de produção, apoio à agricultura familiar e a indústria, vamos chamar assim, da agroecologia, né? Com insumos, com recursos, com cadeias produtivas preparadas para isso. Só que a gente hoje vive um sistema produtivo baseado ainda nas grandes corporações do alimento, baseado na monocultura, baseado na concentração de terra, né? E aí basta ver os dados, né? O Brasil investiu 180 bilhões de reais nesse modelo de agricultura química, industrial, da monocultura, de concentração de terra, e investiu 21 bilhões de reais na agricultura familiar, em povos e comunidades tradicionais. A importância da atuação e das políticas públicas de combate à fome e da garantia do direito à alimentação adequada. Esse ano é um ano de conferência. Santa Catarina realizou várias conferências municipais, conferências regionais e encerrou a nossa fase com uma conferência estadual que foi bastante prestigiada e retirou delegados para a conferência nacional, que é agora no início de novembro. O tema da conferência desse ano é comida de verdade no campo e na cidade. Então, a gente busca trazer para a sociedade a discussão que nos leva a uma consciência de que forma que a gente vai buscar uma alimentação e a garantia das pessoas a alimentação adequada e saudável. A seguir, agroecologia é uma alternativa para a redução do uso de agrotóxicos. Agroecologia surge como uma alternativa sustentável para a redução do uso de agrotóxicos. A gente tem a defesa da agroecologia. A agroecologia sim é um modelo produtivo que pode resolver o problema da fome e da extrema pobreza no mundo. Por quê? Porque é um sistema produtivo que inclui, que considera a questão da reforma agrária, que considera a questão da posse e do uso da terra das populações tradicionais e dos indígenas e que considera uma alimentação local, diversificada e baseada primeiro no alto consumo
e depois para a comercialização. O alimento que chega na boca da população, ele tem que ser um alimento saudável, não é? Livre de agrotóxicos, o mais natural possível, e esse grande resgate, a diminuição da ingesta de alimentos industrializados. É um resgate do que acontecia antigamente e que a revolução industrial e a industrialização e o desenvolvimento tecnológico trouxeram para as pessoas uma alimentação inadequada sob o ponto de vista de saúde. Então a gente começa a observar, ao mesmo tempo que esse modelo de agricultura ele não resolve a questão da extrema pobreza e da fome, ele ocasiona um grande problema de saúde pública, que é a obesidade, doenças crônicas ligadas à quantidade de agroquímicos e fertilizantes químicos e outros produtos artificiais, né, para a manutenção desse alimento. Ele traz uma série de problemas até de saúde pública, porque isso tudo são pessoas ficando doentes, tendo que acessar um sistema público de saúde. Então é um sistema que, na verdade, ele traz argumentos lindos e maravilhosos, só que são todos facilmente desconstruídos. Garantir que o agricultor tenha a sua produção efetivamente adquirida, com um valor adequado e que possa sustentar a sua família e manter a sua família no campo, que é um bem e a garantia de que nós vamos ter por bastante tempo alimentação nas mesas do povo catarinense. A gente tem movimento social, a gente tem tecido social no Brasil capaz de propor um modelo de reforma agrária, um modelo de inclusão e de até garantia dos direitos dos povos comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né? A gente tem tecido social para isso, só que a gente tem que ter alguma forma de atacar isso de forma do poder econômico também. E aí entra os grandes conflitos, que é o quê? Que é esse poder econômico criminalizando esses movimentos sociais, trazendo uma grande dispersão através da mídia, né? Colocando o povo contra o povo. A gente vê que no nosso estado, muitas vezes, colocando agricultores familiares, pequenos agricultores familiares, contra demarcação de terra indígena. Isso é uma estratégia, né? O interesse econômico, ele faz isso, ele vai para o território e coloca os representantes do território um contra o outro para desestabilizar o território. Isso são estratégias, eles fazem isso de forma organizada e financiada, né? A gente que acompanha isso desde muito tempo se percebe que isso vem crescendo, isso vem aumentando. E o que é muito importante e fundamental, que os próprios programas sociais do governo contemplam isso. Haja visto, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o programa de aquisição de alimentos, o programa dos restaurantes populares, não é? O programa do banco de alimentos. Esses programas, não é, que são as políticas públicas do governo, contemplam e têm na sua base, têm na sua construção o estímulo e o incentivo a essa alimentação mais natural. A gente tem história de movimento social, a gente tem tecido social suficiente para apresentar uma proposta de reforma agrária, de demarcação de terras, de uso de terras de povos e comunidades tradicionais. A gente não tem hoje poder econômico para isso. E aí eu acho que a classe empresarial, a classe, de alguma forma até a classe burguesa, né, a burguesia brasileira, ela deveria estar aberta para isso, para entender um país como uma grande massa, esse país que a gente tem hoje, né? E isso a gente não tem esse apoio. Muito pelo contrário, a gente criminaliza movimentos sociais, criminaliza expressões nossas, a gente almeja modelos norte-americanos, modelos de desenvolvimento europeus e pouco olha para nossa realidade, né? E aí sim, o grande capital internacional com essas corporações do alimento, eles ocupam esses espaços, eles investem, né, em destruir os territórios, esses tecidos. Da educação nutricional
porque é isso que a gente precisa, é a mudança do hábito alimentar, isso vem de um longo tempo. Só que não chegou agora que está chegando a todas as camadas da população. Por quê? Porque a nutrição está voltada muito mais para as questões sociais e os próprios programas sociais estão contemplando, não é, essa parte da educação, porque está sendo muito mais do que antes era visto que a alimentação, a saúde precisa de prevenção, não é? É muito mais fácil prevenir. E se previne como? Com uma alimentação adequada, dentre outros fatores, que inclusive consideraríamos aí o próprio conceito de saúde. Na verdade, são esses povos, comunidades tradicionais, esse modelo de agricultura, de reforma agrária, pequena agricultura, é que pode garantir um uso da terra e do solo adequado, que pode garantir alimentação adequada para todo mundo e que pode garantir uma sociedade muito mais equilibrada. E não esse desequilíbrio que a gente está vendo hoje, né? Tanto ambiental quanto social. E tudo isso não é um desequilíbrio social ou ambiental. Na verdade, é um desequilíbrio político, de alinhamento e de condição política, né? Que envolve todas essas questões. A informação, existe a informação, mas a gente sabe perfeitamente que a informação ela não é dada de forma clara, não é? E existem muitas controvérsias para que essa informação chegue de forma adequada, de um linguajar acessível a todas as pessoas. Haja visto, por exemplo, o Congresso Nacional ter agora aprovado o cancelamento do símbolo de transgênico para alimento transgênico. A informação nutricional é de suma importância, não é? Não só a nutricional, como também essa outra que de uma certa forma é velada, que é a questão do agrotóxico. Então, o papel do nutricionista justamente é esse, é de esclarecer a população de que ela precisa ter conhecimento para poder se alimentar de forma correta. Tanto a questão da rotulagem a retirada da rotulagem dos transgênicos, quanto a permissão de utilização de muitos agrotóxicos já não permitidos nos seus países de origem, são, sim, materialização desse poder econômico que a gente falou, né? Eles desconsideram totalmente as questões ambientais, os riscos, né? Eles desconsideram totalmente o direito do consumidor de saber o que está consumindo, né? Eles desconsideram totalmente os impactos ambientais que estão envolvidos e consideram apenas o desenvolvimento econômico monetário, né? Baseado em grandes corporações, né? Isso é um grande desrespeito à humanidade. O tema agricultura familiar hoje é um tema que já está sendo muito valorizado por conta não só da questão da segurança alimentar, mas também da importância social, que é manter o jovem no campo. Então, todos os entes envolvidos nessa questão têm essa consciência que é importante manter o jovem no campo, é importante a participação das famílias e que o Estado seja um garantidor de que esse alimento chegue e que o recurso chegue para ele. Então, já existem algumas formas, por exemplo, de aquisição de alimentos para equipamentos públicos, para escolas. Então, as escolas, o governo já tem 30%, é obrigado a comprar da agricultura familiar. Então, é uma forma que se encontra de potencializar e fomentar.